José Luiz Amaral Pingarilho, advogado formado em 1994 na Universidade Federal do Estado do Pará, casado com a dona Jéssica e pai de Luísa e Íris. Nascido no município paraense de Prainha, começou sua militância em 1983, quando presidente acadêmico de educação física. Também militou como presidente do Norte da União Nacional dos Estudantes. Teve grande atuação advocatícia na área de trabalhista e sindical, chegando ao estado do Amapá em 2002. E aí foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amapá, sendo também secretário de Cultura em 2012 e 2013. Também foi secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Macapá em 2015. Foi diretor-presidente do PROCON 2021-2022. É presidente do Comitê Estadual de Solidariedade a Cuba. E presidiu o PCdoB de 2004 a 2017 e atualmente é o vice-presidente do partido, do Partidão. Por 2 vezes foi candidato a deputado estadual, inclusive ficando um na suplência, em 2014. Em 2020 foi candidato a vereador de Macapá, e foi o segundo mais votado do partido. Atualmente é pré-candidato a vereador de Macapá e também foi secretário da CEDEL. Ele vai falar toda essa história, essa vasta experiência profissional, política. Nosso grande amigo Luiz Pingarilho. Prazer. Prazer meu, Alfaia, estar aqui com você. Prazer estar participando desse canal tão importante para resgatar um pouco da história, do Amapá, a história das pessoas. Então, um prazer muito grande estar aqui com você e poder compartilhar esse diálogo aqui. Pingarilho, a gente traz as pessoas para contar um pouquinho da história, da sua vida, do seu cotidiano e como você é um militante de carteirinha, como diz a história, de um partido que chegou no Amapá e nós já tivemos nas suas fileiras grandes políticos como Evandro Milhomem. Inclusive, gente, eu participo até hoje do PCdoB a convite do meu amigo Evandro Milhomem, em Ferreira Gomes. Fui presidente, atuei lá como militante e conheci o Pingarilho. E daí essa amizade que a gente tem, esse respeito que a gente tem pelo seu trabalho, que sempre militou nesse partidão, como é chamado por todo mundo, que é o PCdoB. E você está militando nele desde quando chegou e você já tinha toda essa veia política quando acadêmico estudantil, é isso? Exatamente. Eu comecei minha militância como jovem em Belém do Pará, 1983, no início. Sim. Comecei a militar, comecei a participar do movimento juvenil e, como você já relatou aí no início, já tem todo o histórico, fui da União Nacional dos Estudantes. Então a gente tem aí uma veia política de muito tempo. É uma coisa que eu herdei também da minha família. A minha família no município de Prainha sempre foi ligada à política. Eu tive um irmão que foi prefeito lá, o Sérgio. Tive tios que foram também da política. Então é uma veia forte da política. E eu estou no PCdoB há 42 anos. Foi meu primeiro partido. Fidelidade partidária, gente, isso se chama. Foi meu primeiro partido e único. Até então, já tive convite para ir para diversos partidos. Sim. Mas do PCdoB eu não saio porque há uma identidade, há uma visão de mundo que eu assimilei. Existe um projeto de vida também, um projeto para o país que eu tenho identidade com o PCdoB. Então, eu não tenho por que sair do PCdoB
e não tem interesse nenhum, embora eu tenha amigos valorosos em outras agremiações, mas eu continuo e pretendo continuar no PCdoB. Falando em PCdoB, nós tivemos também a professora Marcivânia, que até hoje é a presidente do partido, que foi deputada por diversas vezes aqui representando o Amapá em Brasília, né, no Congresso Nacional. E hoje, atualmente, nós estamos em 2024, nós temos um deputado representante na Assembleia Legislativa, não é isso? Isso, nós temos a deputada Marcivânia, que deverá estar reassumindo o mandato agora em agosto. Temos hoje o deputado estadual Rodolfo Vale, que também é do PCdoB, e já tivemos outros companheiros, deputados federais. Euri Farias, eu me lembro. O deputado federal Evandro Guilhomem, o ex-vereador e deputado Euri e Leuri Farias, Sim. A ex-deputada Roseli Matos. Então já tivemos várias lideranças que passaram pelo nosso partido e a gente vem construindo nessa organização. Sem contar, Pigarilho, que nacionalmente nós temos a Manuela Dávila, o Dutra, né, lá do Ceará, o José, como é o nome daquele senador que foi muitos anos, vinha aqui muito tempo com a gente, o Orlando, né? Orlando Silva, né, já foi secretário, inclusive, do turismo, do esporte. Né? Nós temos a Manuela Dávila, que ela é do Rio Grande do Aquela Sul. lá de Pernambuco, como é? Que já foi prefeita. Luciana Santos, foi prefeita de Olinda e hoje é deputada, aliás, hoje ela é ministra da Ciência e Tecnologia. Exatamente. E presidenta nacional do nosso partido. Certo. Para você ver, o partidão sempre está aí compondo os governos. E falando em composição de governo, você já colaborou muito com o Estado do Amapá. Em 2011 a 2012, você foi secretário estadual de esporte. Isso? Exatamente. Nós fomos convidados, né, a participar pelo partido como secretário de esporte no início de 2011, no governo do ex-governador Camilo Capderibe. Depois fomos para a cultura e de lá para frente diversas outros órgãos que a gente pôde participar, como o próprio, fui diretor-presidente recentemente do PROCON, fui secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Macapá na gestão do então prefeito Clécio Luiz. Então tivemos também uma participação institucional muito grande e por onde nós passamos nós sempre fomos reconhecidos pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, sempre fomos premiados, enfim. Foi assim uma experiência fantástica que nós vamos guardar e preservar e acumular tudo isso para os próximos desafios que estão por vir. Por incrível que pareça, gente, hoje se fala muito em quadra sintética, né, em gramado sintético. Macapá não tinha disso, era no chão batido, né? Não existia nem grama. Grama é coisa de outro mundo, era só no Glicério Marques, não existia o zerão naquela época. E na sua gestão foi colocado muitas, quando você é secretário de esporte, e na cultura, gente, hoje tem a cidade do forró, né? Cidade da Junina, lá na Fazendinha, como foi esse ano. Mas lá na tua gestão, eu me lembro que ficava ali no lado da Fortaleza, né? A quadra junina que trazia como se diz, as manifestações do interior para a cidade. É isso? Sim, nós demos um apoio muito grande para essas manifestações culturais, além da quadra junina, que sempre a gente deu um apoio, que é uma marca muito grande do nosso país, né? Nós também apoiamos diversas outras manifestações culturais, Encontro dos Tambores, fizemos um belo Encontro dos Tambores, inclusive o Encontro dos Tambores inspirou um escritor que veio de fora do estado para escrever um livro com fotos, mostrando inclusive a origem desse movimento todo. Fomos lá na ponta, né, com fotografias, com imagens muito bonitas das pessoas que participam dessa cultura, dessa manifestação.
fizemos um belo encontro dos tambores, né, que resultou nesse livro, né, que foi distribuído amplamente aí, né, para as pessoas da área, para as pessoas que gostariam e precisariam conhecer um pouco da nossa cultura. E claro, diversas outras manifestações, sem falar intermunicipal, né? o fortalecimento da MPA. Né? Outra coisa que o Pingarilho trouxe, que hoje é um esporte praticado aqui no Amapá, foi o badminton, né? Foi na sua gestão que trouxe toda uma infraestrutura e o povo, o jovem amapaense começou a praticar esse esporte, é isso? Não só isso, nós também fizemos intercâmbio com a Guiana Francesa, na área do esporte. Fizemos aqui o primeiro encontro, uma espécie de Olimpíada, né, envolvendo o Amapá e a Guiana Francesa. Ou seja, o Brasil e França. Brasil e França, foi um encontro assim em diversas áreas, no futebol, no voleibol, no judô, em diversas modalidades nós desenvolvemos aqui esse evento. Foi um evento importante, teve uma boa repercussão, ajudou bastante também no intercâmbio com a Guiana Francesa, com o povo, com o governo, né, da Guiana. Foi um negócio assim marcante também. Pingarilho, você falou aí uma coisa muito importante, que a gente sempre deixa aqui essas mensagens. Eu acho bonito. Você veio lá do município de Prainha. Prainha fica no norte do Pará. Me posicione melhor. Parece que o rio Amazonas, o mesmo rio que passa aqui na frente da nossa cidade, também passa na frente da sua cidade, onde você nasceu. E você é filho do seu Joaquim e da dona Laura, e teve 10 irmãos, tá entendendo? E hoje vocês militam, como você falou, o seu irmão já foi prefeito, e você tem também outros irmãos advogados, advoga aqui no estado do Amapá junto com você, isso, no escritório que defende causas trabalhistas e sindicalistas. Fale um pouquinho sobre isso. Exatamente. Primeiro, Prainha fica no oeste do Pará, né? Fica ali próximo já de Santarém. É uma cidade com mais de 30 mil habitantes. Sim. Foi lá o nosso berço. E sou de uma família grandiosa, como você falou, né? Nós somos 10 irmãos, e uma família muito unida, graças a Deus. E todo mundo conseguiu, Alfaia, por incentivo e apoio do meu pai e minha mãe, nós conseguimos ter um diploma para seguir adiante, né? Ajudar as pessoas e procurar ter uma vida boa também, né? A gente procurar travar a luta por conquista, né? Conquistas pessoais, conquistas coletivas. Eu tenho irmão advogado, tenho irmãos médicos, né? Sobrinhos médicos, professores, administradores, agrônomos. É uma variedade, né? Muito grande. E graças a Deus, eu sempre digo que essa foi e é a maior herança que um pai e uma mãe podem deixar para o filho. Falando em herança, você tem 2 filhas, né? A Iris e a Luísa. Já estão também no ramo da advocatícia, da área jurídica, ou tenderam para outros? Então, a Iris vai nascer agora esse mês, né? Sim. Mas já existe a Iris, né? Sim. Ela vai nascer esse mês, e a Luísa, ela já está aí com 19 anos, ela atua na área da educação. Ela optou pela educação. Que logo no início, lá na frente, você também foi na educação física, né? Depois que você mudou de curso, né? Exatamente. E ela optou, ela é apaixonada por essa área da educação e ela está seguindo, fez prova com o Enem, é uma menina muito estudiosa, viu, Alfaia? E ela passou em primeiro lugar e depois fez concurso para a área da educação também como cuidadora, um concurso que teve aí da SED. Foi primeira colocada também, então ela está trabalhando já. Que orgulho, papai. É um orgulho muito grande, ela está trabalhando e, quer dizer, está estudando e trabalhando ao mesmo tempo. É uma moça que é uma leitora voraz, gosta muito de ler. Ela seguiu um pouco as minhas pegadas aí
na questão da leitura, do conhecimento, né? Isso é muito importante, é um orgulho muito grande. E aí ele está chegando, né? Está chegando e parabéns, boa-vinda. Vamos procurar dar a melhor educação possível para ela. Pingarilho, eu lhe conheci lá atrás, em 2002, praticamente, 2004, quando você era o presidente do PCdoB, no qual eu fui convidado pelo deputado Evandro Milhomem a estender como se diz, o partido no interior. E eu fui presidente no diretório municipal em Ferreira Gomes, e naquela época você tinha um escritório de advocacia que defendia as áreas trabalhistas e sindicalistas. Eu me lembro que ficava ali no lado em cima do Xodó, que hoje não existe mais o Xodó ali, né, no canto do Colégio Mapaense, e você tinha um grupo de escritório lá. Fale um pouquinho sobre essa sua atuação, inclusive você foi pela OAB, né? Você já participou na Comissão de Direitos Humanos da OAB, né? Na sua área profissional. Fale um pouquinho aqui para nós. Então, eu fiz essa opção pela área trabalhista por conta da nossa visão de mundo. Sim. Né? Na política a gente tem que ter lado, né? Na política você tem que dizer se está do lado A ou do lado B. Com certeza, isso eu sempre falo aqui. Não tem como... Não tem que ficar em cima do muro, não. Em cima do muro, você tem que ter lado. O meu lado sempre foi esse, o lado dos trabalhadores, da juventude, da dona de casa, da luta por um país mais justo, mais solidário, né? Então, eu optei, por conta disso, para esse caminho da defesa dos trabalhadores, né? Da área trabalhista. Desde o Pará, que eu venho advogando para sindicatos, e aqui, quando cheguei, a gente deu continuidade. Já fui advogado do Sindicato dos Trabalhadores na área da educação, de vigilantes, né? De uma série de outros sindicatos, né? De motoristas, né? Do Sindicato dos Motoristas. Extrativismo, diversos outros, da pesca, diversos outros segmentos, né? Dessa área dos trabalhadores. E para nós sempre foi um orgulho, uma satisfação muito grande você ajudar nessas conquistas trabalhistas, né? Então a minha vida toda foi voltada para isso. Com essa atividade nossa, fui convidado na época pelo então presidente da OAB, o Washington Caldas, que era o presidente, para assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Nós fizemos uma atuação também intensa na defesa dos direitos humanos. Vivíamos visitando os hospitais, aquela situação degradante dos pacientes ali pelos corredores, e a gente ia, fazia as imagens, levava à imprensa, denunciava, porque as pessoas estavam sendo tratadas ali como animais, né? Muito degradante. Nos corredores, e nós fazíamos essa denúncia, até mesmo situações no próprio presídio, né? Denúncia de maus tratos, etc. Porque independente do cidadão que está ali, do crime que cometeu, é um ser humano, né? Então não pode ser tratado também dessa forma. E nós íamos lá e também prestávamos, tomávamos uma posição, uma atitude, dialogávamos para que evitasse coisa pior, como por exemplo uma rebelião. Nós chegamos até a evitar uma rebelião, né, lá no Iapém, com a nossa intervenção, para que acomodasse uma determinada situação que estava gerando maior conflito lá. Então fizemos isso, demos assistência, né, para os negros que vieram da África, nos navios, né, que chegaram aqui, vieram em situação degradante e tiveram que ficar por aqui acomodados, demos todo o apoio. Enfim, fizemos um trabalho intenso, né, nessa questão dos direitos humanos. Pingarilho, a gente sabe que quando a gente é militante, como a gente está no olho do furacão, né? Eu me lembro quando eu fui presidente do PCdoB. Fizeram lá uma pesquisa, a gente tinha evoluído o partido lá naquela região de Serra do Navio, Porto Grande, Cutias e Ferreira Gomes. Fizemos lá um grupo e
foi mencionado quando chegou a campanha, né, o meu nome para deputado estadual daquela época. E eu achei aquilo ali que tinha que ser preparado melhor. E, como eu digo, a gente está no olho do furacão e eu tenho certeza que você é uma das primeiras pessoas a ser, como se diz, consultada a representar um partido, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional. E você já foi candidato várias vezes, né? Por conta disso, por conta da sua fidelidade, por conta do seu trabalho. Me fale um pouquinho sobre essa questão e que você agora, esse ano, vai ter oportunidade novamente. Eu tenho certeza que o partido já deve ter reunido lá, faz aquelas convenções, mas já tem umas escolhas pré-estabelecidas e o seu nome provavelmente sempre está na frente, no meio dessa escolha. Fale um pouquinho para a gente sobre essa questão de militância, né, do PCdoB, que é o partidão. Então, é sempre um prazer, né, participar de um partido como o PCdoB, que defende o povo oprimido, né, os trabalhadores, como já disse, né, nessa luta feroz que se trava no mundo e no país, né, de ricos e pobres, poderosos e pessoas carentes, com dificuldade. Então a gente se situa de um lado que às vezes no processo eleitoral não é reconhecido, ou então a gente enfrenta um problema muito grande nos processos eleitorais, que é o problema do poder econômico. O poder econômico, ele impera nas eleições e agora mais do que nunca. Quem tem ideias, inventaram esse fundo partidário que ganha, tem candidato que leva milhões para uma campanha que eu acho desonestamente, quando você chega e começa, como diz a história, a política, o voto mais fácil é o estômago. E eles utilizam-se desse poder econômico para se beneficiar. E eu acho muito covarde mas aí... esse fundo partidário, essa divisão do fundo partidário. A questão, aí já é a questão do fundo partidário. Agora, o fundo partidário, ele veio, eu acredito que foi importante o fundo partidário, principalmente para os partidos que não tinham por trás empresários e o poder econômico como existe. Sim, não existe então, isso. Então, o fundo, por exemplo, uma mulher negra, uma empregada doméstica, que quer pleitear uma vaga para vereador, deputada, ela não teria a menor chance se não tivesse o fundo, né, partidário para ajudá-la como tem hoje. É claro que em todo canto está presente a desonestidade, né, a ganância, e isso também acontece no caso do fundo partidário, de pessoas, lideranças políticas que se apropriam, né, de valores em detrimento dos demais. Mas o que eu quero dizer é isso, Alfaia, que o poder econômico nas eleições tem sido um problema muito sério para aquelas lideranças que têm programa, que têm compromisso, que querem fazer valer os interesses da população de uma maneira geral, mas especificamente aqueles que mais precisam, aqueles que precisam de trabalho, aqueles que precisam de renda, aqueles que precisam de uma cidade melhor, né? Essas lideranças geralmente ficam no meio do caminho por conta do poder econômico. Com certeza. E o grau de compreensão, né, da população ainda não é satisfatório para que lideranças com esse perfil possam chegar ao parlamento, possam chegar à prefeitura, ao governo, enfim. Felizmente, né, nós temos um presidente da República que veio lá de baixo, que era um operário, um trabalhador. Isso é um fato inédito, é emblemático para o país, né? Então isso é importante. Então essa é a nossa luta, né? A dificuldade. Mas o que vai assegurar a presença maior de forças políticas comprometidas é a consciência do nosso povo. À medida que o povo vai tomando consciência, vai avançando, vai tendo um parlamento melhor, né? Como a nível nacional a gente já enxerga algumas lideranças importantes. Agora, nós comunistas, né, a gente também sofre e tem sofrido ao longo da história uma certa discriminação e uma certa inverdade que se espalha por aí, porque faz parte da luta de classes, né? A gente está do lado
na luta de classe, a gente tem um lado, né? Que é a luta dos trabalhadores e dos oprimidos. E essa turma que está do outro lado começam a inventar uma série, isso é histórico, né? Desde que se criou o Partido Comunista no Brasil, de que comunista come criancinha, de que comunista é contra, vai perseguir as religiões, né? Quer dizer, uma série de inverdades que passa por verdade, né? E aí, quando alguém olha, principalmente antes, na época da ditadura, olhava um comunista, estava olhando um terrorista, e não é verdade, né? Os comunistas são pessoas de bem, são pessoas corretas, são pessoas honestas. Então, esse dilema a gente enfrenta na nossa caminhada, né? E a gente vai vencendo, que a vontade realmente de fazer com que esse país seja um país melhor, a gente tem que enfrentar tudo, né? Inclusive esse tipo de Você comentário. faz parte do presidente do Comitê Estadual de Solidariedade a Cuba. Muita gente fala, Cuba, Venezuela, Bolívia e outros países, Rússia e assim por diante, são tudo comunistas. A gente observa o que existe, como você falou, uma inverdade nisso aí. Cuba, por exemplo, colaborou com o estado do Amapá um momento quando se precisava de médicos. Veio um projeto para cá e eu me lembro que cada município tinha um médico cubano, né? Hoje existe lá uma política dos Estados Unidos de embargo, até hoje, por Cuba, mas são coisas que é verdadeiro, é isso? Sim. Na época eu era secretário de esporte. Sim. E nós fizemos o intercâmbio com... Na verdade, não fomos nós lá do esporte, foi o governador Camilo. Plano de governo, né? O governador Camilo fez um intercâmbio na área da educação, né, que Cuba é um exemplo a nível mundial na área da educação, e na área da saúde também. Na área da saúde foi junto com o governo Lula, né, o programa lá, Mais Médicos, etc., que os médicos vinham ajudar, porque o que acontece no Brasil? Infelizmente, alguns profissionais na área da saúde não querem ir lá para o Bairique, lá para o interiorzinho do interior. Sim. Né? E esses médicos que o governo ele precisa fazer chegar a saúde em qualquer canto desse país. Né? E a ideia de contratar os médicos cubanos foi importante justamente para essas áreas onde não se podia, não se tinha condições de levar um profissional para lá. E esse programa ele veio para preencher essa lacuna. Sim. Foi muito importante. E aí nós fizemos estabelecemos uma relação muito boa com o governo cubano. A questão da criação do Comitê de Solidariedade a Cuba é em função de uma série de discriminações que se fazem contra Cuba, o embargo econômico dos Estados Unidos, que se faz há muitos anos, né, desde depois da Revolução. 1960. Desde depois da Revolução Cubana, se faz um embargo econômico sem sentido, né, discriminatório. Às vezes as pessoas dizem, olha, Cuba, olha os prédios caindo, olha não sei o quê, mas não sabe que Cuba sofre um embargo econômico forte, né, que é para justamente esmagar aquele país, esmagar aquele povo, patrocinado pelos Estados Unidos. Então o Comitê de Solidariedade a Cuba ele serve para isso, para se solidarizar, para dar o apoio a Cuba necessariamente, dar o apoio necessário para aquele povo, porque também é um povo, é um governo que preza pela população, pela humanidade. Você vê que quando tem países aí na África, que Cuba envia médicos, envia profissionais para lá para atender, muitas vezes sem ganhar nada. Né? Ele exporta médicos, porque lá a formação profissional é muito forte, é muito grande. Né? Então, é um país solidário com os povos do mundo, aqueles povos que mais precisam, que estão sendo oprimidos. Então, por que essa perseguição contra Cuba? Por que isso? Dizer que lá é uma ditadura, que lá mata a gente, isso é uma mentira, isso não é verdade. Né? Inclusive, a democracia lá é diferente da nossa. Aqui nós temos uma democracia representativa, né, que é representada no parlamento. Lá é uma democracia direta, que você elege
os conselheiros pelos bairros, pelos distritos. Há uma participação direta do povo, né? No processo democrático. Agora, não, fulano está 30 anos, 40 anos lá no poder. É uma vontade da população, né? Que faz o processo eleitoral aos moldes de Cuba. Né? Então é isso. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Tá? Eu gostaria que você desse suas considerações finais e dizer o nosso muito obrigado mesmo pela a sua prestação, digamos assim, de serviço ao Estado do Amapá. Você que milita na política, você que é um profissional da área jurídica, você que é um cidadão de bem. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alfaio, agradeço às pessoas que nos acompanharam, que estão nos ouvindo, agradeço por essa oportunidade, parabenizo o teu programa, porque nós precisamos aqui no Amapá desse resgate da cultura, né, da história do nosso povo, e você está fazendo isso com muita precisão. Nosso objetivo é esse. Parabéns, muito obrigado. Show!